Olá, irmãos, a paz do Senhor. Tudo que viemos a ganhar, seja roupas, sapatos ou qualquer outra coisa, temos que consagrar ao Senhor, pois o inimigo cria artimanhas, laços, para que de alguma maneira derrubar o cristão. Não nos esquecemos de orar no Salmos 91, como está no versículo 3, que diz: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Irmãos, vejam o testemunho dessa irmã. Com uma sacola de roupas que ganhou, trouxe demônios para dentro da sua casa. Ouçam esse testemunho. Queridos irmãos, seja lá quem for, parente ou não parente, jamais aceite coisas dos outros. O que eu presenciei terça-feira, no dia 2 de janeiro de 2021, jamais esquecerei. Dia 1º, segunda-feira, meu filho ganhou um saco de roupas e ganhei outro saco para doar para um menino. Então peguei o saco e levei para minha casa e orei pelas roupas. No outro dia, no dia 2, na terça-feira, estava até indo tudo bem, mas ao anoitecer, eu fui para casa com meu filho, fiz comida para ele e ia colocá-lo para dormir. Mandei meu filho ir para o quarto, lembrando que ele só tem 2 anos. Mandei ele ir para o quarto e logo atrás eu fui. E de repente eu vi na parede uma perna de um demônio agarrado na parede. Bem em cima do travesseiro, eu entrei no quarto e tentei analisar, mas foi muito rápido e já havia sumido dali. Meu filho e eu ficamos analisando a parede e eu fiquei meio assustada. Não porque eu vi, porque eu não tenho medo de demônios, mas porque saber que meu filho viu também. Então levantei a mão e repreendi em nome de Jesus aquele demônio. Deitei na cama com meu filho. Como mora somente meu filho e eu, então ele dorme comigo. E quando ele deitou na cama, ele começou a ficar agoniado, incomodado, com algo que estava ali. Eu vi que ele olhava muito para trás de mim e perguntei: filho, onde está? Então ele apontou o dedo para trás de mim, lembrando que eu estava sentindo aquela presença horrível. E eu já sabia onde ele estava. E meu filho confirmou apontando o dedo. Então eu comecei a me agoniar para colocar o meu filho para dormir, para eu enfrentar aquele demônio. Como eu estou em santidade e não dei nenhuma legalidade para o diabo, eu poderia enfrentá-lo facilmente. Então meu filho não queria comer e nem dormir. E notei que meu filho começou a cantar uma musiquinha repetidamente, que cantava assim com essas palavras: Iaiô, Iaiô. Meu coração gelou na hora, porque eu falava: filho, come seu papá. E então ele cantava: Iaô, Iaô. Eu falava: filho, vai dormir. E então ele cantava isso. Eu fiquei agoniada e fui pesquisar o que significava Iaô. E quando eu vi o significado, eu fiquei aterrorizada. Iaô significa filhos de santo que passaram pelo candomblé e no batuque. Eu me apavorei porque eu falei comigo mesmo: meu Deus, como ele aprendeu isso? Então eu lutei mais de 1 hora para colocar ele para dormir, lembrando que eu fiquei desde 8 horas da noite até 11h30 da noite nessa luta espiritual. Então meu filho dormiu e eu fui enfrentar aquele demônio. Fui até a cozinha e voltei ao quarto, dobrei meus joelhos e fui orar pedindo para Deus me ajudar, para Deus me dar uma direção. Então o Espírito Santo me falou: vai até a cozinha. Então eu fui e o Espírito Santo me falou: olha aquela bolsa no chão. Quando eu olhei para a bolsa, meu coração gelou e de repente fui no quarto do meu filho. Peguei o outro saco de roupa que ele ganhou e joguei todas as roupas no chão da cozinha junto à outra bolsa de roupa. E joguei no chão as roupas. E o Espírito Santo me fez eu olhar peça por peça
e notei que em cada blusa havia um personagem consagrado ao diabo. Tinha o Ben 10, Piu Piu e Frajola, Mickey Mouse, Hulk, Homem-Aranha e entre outros. Se eu fosse contar, haveria mais de 30 demônios ali. E falei em alta voz: o mal que eu não quero para o meu filho, eu não quero para outra criança ou família. Quando acabei de olhar todas as peças de roupa, comecei a passar mal e fiquei com muita tontura. Saí da cozinha e fui ali para o quarto, dobrei os meus joelhos e orei novamente, irmã Lu. Quando eu levantei, o Espírito Santo me fez pegar todas as outras roupas que meu filho já tinha desses personagens e coloquei tudo numa bolsa junto ao que ele tinha ganhado. Peguei um fósforo e fui no morro de casa e comecei a atacar fogo. E senti demônios ao meu redor e falei: Satanás, não adianta tentar me intimidar, porque eu não tenho medo. Eu sei que tenho Deus ao meu lado. A roupa não queria pegar fogo por nada. E coloquei fogo numa peça e saí dali porque meu filho acordou aos choros. E voltei para casa e coloquei ele para dormir novamente. Então eu olhei pela janela e o fogo havia consumido todas aquelas roupas. Fechei a cortina e falei com o Espírito Santo. Perguntei se havia alguma coisa, alguma obra do mal naquelas roupas. Então olhei na janela novamente e quando eu olhei, eu levei um susto que comecei a chorar porque eu vi um crânio no fogo junto às roupas. Ele tinha um olho fundo e sua boca estava aberta. O crânio estava gritando. Então fechei a cortina e fui para a cozinha e fiquei sentada no chão mesmo, porque eu não aguentava ficar em pé por conta da tontura e dor na cabeça que eu sentia. Então voltei para o quarto, olhei pela janela novamente e o crânio já não estava mais lá. Então levantei minhas mãos e repreendi todos aqueles demônios. Chamei o anjo Gabriel e pedi a ele que amarrasse junto com aqueles demônios toda a obra do mal e lançasse-os no inferno. Então voltei à cozinha, me sentei no chão e tentei me acalmar um pouco porque eu estava com muita tontura. E aquele crânio não saía da minha mente. Então o Espírito Santo, através de um irmão naquele mesmo momento, me falou que tinham feito uma obra de bruxaria para matar o Caleb, meu filho. O espírito da morte queria levar ele e um espírito de loucura queria deixar eu louca. Foi uma experiência muito forte, passei 3 horas e meia em guerra espiritual, mas eu sabia que estava revestida das armaduras de Deus e que eu venceria aquela batalha. Cuidado, amados irmãos, não aceitem presente de ninguém e se você estiver passando por isso, dobre seus joelhos e peça direção de Deus, que Ele te mostrará o que fazer. Could say when you're sleeping I'm awake, tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life: will you make it to the